Olá, caros amigos Benoa, tudo bom? Como que é isso? Nós que estamos aqui, meu nome é Cláudio César dos Santos, sou monoteísta na cidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, represento o movimento Benoa Brasil, supervisionado pelo nosso rabino Ravi Yaakov Gerenskagit. Também trabalho com o apoio do Moreno pelo Márcio Braga. Estamos aqui para fazer a nossa série de vídeos que nós sempre fazemos, esses vídeos com relação à gota diária contra a idolatria. Gente, por graça e piedade de Hashem, são 9 anos de Torá. E vamos falar hoje da invenção do cristianismo. Sei que é um tema polêmico, nós estamos debatendo ou indo contra a religião de ninguém, mas estamos aqui falando simplesmente a verdade. Então vamos lá. Nós sabemos que o Novo Testamento consiste de 27 livros. Gente, lembrando que não existe Novo Testamento, tá? Foi uma criação de Roma para inventar uma substituição de Israel. A teoria da substituição ela não existe, tá, gente? Vamos lá. Então, o Novo Testamento, o NT, consiste de 27 livros, sendo que a base de todos eles, a saber, o mito de Cristo. Cristo é uma palavra chamada ungido, tá, em grego, para substituir a palavra Mashiach, que é em hebraico. Vamos lá, gente. Tá? Consiste de um emaranhado de versões populares, de lendas e fábulas judaico-helenista, que corriam a terra da Judéia e da Galiléia em algum momento antes das guerras judaicas, contra o Império Romano. As lendas do judaísmo caboclo da Galiléia que circulavam entre o povo simples e altamente mesclado da região acabaram ganhando força de uma seita que, segundo se percebe, revitaliza e organiza outra que já existia cerca de 100 anos antes. Explicando, cerca de um século antes da criação do embrião do cristianismo como seita derivada do judaísmo popular helenizado, já havia na Galiléia uma facção divergente de Notzrim, os observantes, que seguiam um fanático herege chamado Yeshu. Tá? Esse é o nome, é uma sigla para o mentor, né, dessa seita, que todo cristianismo adora e acha que é um Deus, tá, gente? Vamos lá, passo a passo, porque o nome dele não é Jesus, tá? Esse foi um nome vulgarizado, tá? Através do decorrer dos tempos e trazido para o Brasil e para as várias nações do mundo ocidental. Tá, gente? Vamos lá. O mesmo conhecido por Yeshu, Anoxri Yeshu, observante, esperou décadas depois o surgimento de outra seita, agora estruturada sobre um personagem que é um mosaico de pessoas reais e outras fictícias. Este amálgama é o personagem ao qual se dá o nome de Jesus, chamado de o Cristo, nas leituras do Evangelho. Há uma estreita semelhança entre os termos Yeshu, Anoxri e Jesus, o Nazareno, como tal personagem passou a ser posteriormente conhecido. Agora, gente, tá? Como estarmos certos de que as narrativas evangélicas sobre Jesus chamado Cristo são produto de criações, adições e edições textuais? Parece ser a tarefa relativamente simples. Ao estudarmos certas declarações, tanto antigas quanto modernas, de cristãos e de forma honesta, abriram o jogo contra a criação do cristianismo. Convém atentar, tá, gente? Convém atentar. Vamos lá? Convém atentar para o fato de que não há nada de Deus ou de divino nisso. Já fizemos vários vídeos falando das traduções erradas, né? Não existe uma pessoa que nasceu de uma tal virgindade. Já fizemos vários vídeos. Vocês podem olhar no nosso canal aqui, tá? E Racigos TV, aí vai cair no Racigos abaixo, você vai ver a série de vídeos decorrente dessa história. Não é nada divino. Veja, por exemplo, as confissões de São Gregório
Nazianzeno, em carta a outro bispo, São Jerônimo, autor da versão latina da Bíblia. Vocês vão ver as discrepâncias e o horror. Vamos lá. Basta um pouco de jargão para impor ao povo. Quanto menos eles compreendem, mais eles admiram. Nossos antepassados e doutores, muitas vezes, não disseram o que pensavam, mas o que as circunstâncias e a necessidade impunham. Lactanço, ou Lúcius Coelhos, Firmianes Lactantius, conselheiro do Império Romano Constantino no século III, escreveu: entre aqueles que buscam o poder e ganhos da sua religião, nunca faltará desejo de forjar mentira por ela, para fortalecer a crença na ressurreição de Jesus. Para vocês verem, Santo Irineu inventou muitas histórias de outras pessoas ressuscitadas, como Jeremias Jones, reverendo do século XVIII, comenta que essas fraudes piedosas eram muito comuns entre os cristãos. Mesmo nos primeiros 3 séculos, a falsificação dessa natureza, com a visão acima mencionada, parece natural e provável. São Fausto, bispo francês do século V, muitas vezes, coisas foram inseridas por nossos ancestrais nos discursos de nosso Senhor, que, embora feitas em seu nome, não concordam com sua fé, especialmente porque, como já foi frequentemente provado, essas coisas foram escritas não por Cristo, nem por seus apóstolos, mas muito tempo depois de sua assunção, por não sei que tipo de meios judeus, nem mesmo concordando consigo mesmo, que a fizeram construir sua história com base apenas em relatos e opiniões, e ainda atribuindo escrúpulos sobre os nomes dos apóstolos do Senhor, daqueles que deveriam seguir os apóstolos. Eles maliciosamente fingiram que haviam escrito suas mentiras e conceitos de acordo com os mesmos apóstolos. Note que, embora defendendo alguns postulados cardeais da confissão cristã, São Fausto confessa as fraudes textuais que teriam ocorrido quando, da posição dos livros do Novo Testamento. Assim, da mesma forma, Johann Lorenz von Mosheim, historiador eclesiástico do século XVIII, não muito depois da ascensão de Cristo, trouxe várias histórias de sua vida e doutrina cheias de fraudes piedosas e maravilhas fabulosas foram compostas por pessoas cujas intenções talvez não fossem mais, mas cujos escritos descobriram a maior superstição e ignorância. Isso não era tudo. Apareceram promoções que foram impostas ao mundo por homens fraudulentos, como se fossem os escritos dos santos apóstolos, que não tinham santo de coisa nenhuma, tá, gente? Já fizemos vários vídeos, né? Todos eles eram invasores, era como se fossem pessoas sem terra, invadindo casas, invadindo lugares, e assim, fazendo tanta coisa. Eles são criadores mesmo, tá, gente? William Wake, arcebispo de Canterbury, no século XVIII, seria inútil se escrever todas as peças espúrias que foram atribuídas apenas a Paulo, nos tempos primitivos do cristianismo. Jonas Salomon Seller, teólogo do século XVIII, os doutores cristãos nunca trouxeram seus livros sagrados às pessoas comuns, embora as pessoas em geral tenham pensado de outra forma. Durante as primeiras eras, elas estavam apenas nas mãos do clero. Vamos lá. Dr. Herbert Marsh, bispo inglês do século XIX, é certo que várias leituras em nosso texto de preço comum nada mais são do que alterações feitas por Orígenes, cuja autoridade era tão grande na igreja cristã, 230 depois da Era Comum, que as emendas que ele propôs, embora ele mesmo reconheceu, não tinham apoio e evidência de manuscritos algum, foram geralmente acatadas. Dr. Conies Middleton, teólogo do século XVIII, nunca houve qualquer período de tempo em toda a história eclesiástica em que
tantas heresias grosseiras fossem professadas publicamente, nem em que tantos livros espuros foram forjados e publicados pelos cristãos, sob o nome de Cristo e dos apóstolos. E dos escritos apostólicos, como nas idades primitivas, vários desses livros falsificados frequentemente, citados e aplicados na defesa do cristianismo pelo mais eminente pai da mesma época, como peças verdadeiras e genuínas. Dr. I. Oyakaaz, reverendo do século XIX, nenhum desses 5 livros, 4 evangelhos e Atos, foi realmente escrito pela pessoa cujo nome leva, e eles são todos de data mais recente do que o título nos levaria a supor. Robert Taylor, século XVIII, sua Diegeses, página 66, é certo que o Novo Testamento não foi escrito pelo próprio Cristo, pelo JC, nem por seus apóstolos, mas muito tempo depois deles, pois alguns desconhecidos que para que não fossem desafiadas ao escreverem sobre assuntos que pouco conheciam, afixaram suas obras o nome dos apóstolos, ou daqueles que deveriam ter sido seus companheiros, afirmando que o que eles próprios escreveram foi escrito de acordo com essas pessoas a quem eles atribuíram. Algumas autoridades cristãs primitivas mentiam tão descaradamente para impressionar a massa ignorante que chegaram mesmo a escrever certos detalhes de suas viagens missionárias, copiando descaradamente as lendas, mitos literários do mundo greco-romano. Seu Agostinho, vou falar um santo, Seu Agostinho, bispo do século V, eu já era bispo, de Hipona, quando fui para a Etiópia, com alguns servos do JC para lá pregar o evangelho. Nesse país, vimos muitos homens e mulheres sem cabeça, que tinham 2 grandes olhos em seus seios. Em países ainda mais ao sul, vimos pessoas que tinham apenas um olho na testa. Eles não viam nada de errado em enganar as massas ignorantes, raciocinando que, no final das contas, estavam salvando uma população da imersa injustiça. Como o NT, que diz que é o Novo Testamento, que não é nada o Novo Testamento, testifica, parafraseando aqui um dos inspiradores do vício da mentira, Paulo de Tarso. Mas o que importa, contanto que o JC, o Yeshua, seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade, nisso que me regozijo e me exigirei ainda. Filipenses 1:8. Gente, mentir a favor da fé, já falamos, é um absurdo, é uma nojeira. Gente, estou falando isso porque eu fui cristão durante 30 anos e dói dentro de mim ver massas de pessoas sendo enganadas. Eu usava um livro chamado João Ferreira de Almeida, a pior das Bíblias. É João Besteira de Almeida. Mas eu vi milagre, eu vi cura. Também vi, gente. Vi milagre, vi cura, vi isso, vi aquilo. Também andei, viajei para lá e para cá. Mas quando eu me aprofundei para buscar a verdade, eu vi mentiras. E milagre não é a base para que tua religião, tua fé seja verdadeira. Pelo contrário, o milagre faz com que essa religião possa ser a falsa, tá, gente? Porque nem todo mundo que se diz que tem verdade tem sua realidade. Vamos lá, tá? Então, com a verdade, não é uma realidade. Ela é apenas uma emoção, com medo de ir para o inferno e de perder salvação. Vamos lá, tá, gente? Referências, vamos lá, as referências de tudo isso. C.F. Volney, de Ruins, Boston, 1872, página 177. Cones, Mi de Breton, de Letters from Home, London, 1752, volume 1, página 51. Gone, página 251. Taylor, Diegeses, página 66. Vomoshe, Ecclesiastes História, London, 1610, volume 1,
página 109, e assim por diante. São muitas discrepâncias. Vocês pesquisarem, vocês vão ter. Pesquisem, gente, se aprofundem, porque assim como eu, né, eu era de uma religião que hoje me combate muito aqui na cidade, Baruch Hashem, e luta muito contra a nossa sinagoga, Beit Nua, sinagoga do Satã. Eles não sabem nem o que é Satã. Nós vamos falar que era um anjo criado por Hashem para apenas cobrar do homem aquilo que ele erra. É apenas um servo de Hashem. Vamos falar disso mais para frente. Sinagoga é uma reunião. Igreja, que eles falam, era o quê? Era o lugar que os gregos criaram para reunir as massas e convocar acerca da política. Tá? Aprendo isso. Gente, tudo de bom. Qualquer dúvida, estamos aqui para esclarecer, tá bom? Movimento Menino Brasil, temos uma Beit Noa, sinagoga, como já falei aqui, né? Não é nada desse apocalipse que é mentiroso esse livro, não tem nada de verdade, tá bom, gente? Qualquer coisa, estamos aqui para esclarecer. Não seja enganado pela fé. Você tem um bom coração, uma boa luz, só que o livro de vocês é mentiroso e não presta. Tudo de bom, Mashiach já.